Eu li muito, Pedro, li e transcrevi muitos documentos eclesiásticos produzidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, já li algumas centenas de inventários, já li documentos, né, da Guarda Nacional, documentos da Câmara Municipal, documentos de terra. Então eu tenho uma coleção bastante razoável de dados, de informações que estão sendo cruzados, né? Eu estou abastecendo uma grande planilha, né? E estou georreferenciando, plotando essas informações no mapa. Fantástico. E daí então que a gente percebe exatamente como essas terras foram se fragmentando, né? Porque então ocorre que lá pela segunda decúria do século XVIII, né, quando o governo português ele formaliza a terra para aqueles primeiros habitantes, aliás, esses primeiros habitantes chegam antes dessa segunda decúria do século XVIII, como eu disse, mas na segunda decúria do século XVIII há uma maior efetividade na chegada do homem branco àquela região, né? Mas isso deve ter começado, como me ensina meu mestre Lobo, pelo último quartel do século XVII já. O Ceará, segundo ele, estava suficientemente devassado. Pois bem, então, pegando esse marco inicial, eu vou começando a plotar quais eram os sesmeiros daquela região e como essa terra vai se fragmentando. Sesmeiro, para quem não sabe, eram aquelas pessoas que primeiro chegaram e disseram: olha, essa região aqui fica comigo, eu estou simplificando naturalmente, e era feita uma data de sesmaria. Então, por exemplo, lá na nossa região, lá na minha terra lá, era o Bernardo Duarte Pinheiro, mas né? há outros tantos sesmeiros. Tinham vários, né? Tinham vários. Essas famílias ficavam senhores daquela região específica, e acontecia isso que você está falando, ou seja, iam casando uns com os outros, com o vizinho, tinha muita endogamia também. Ok, né? Claro, os entes familiares vão casando entre si, né? Mas há também, Pedro, um certo movimento dessas famílias. Elas não são fixas, não, tá certo? Há um certo movimento no Ceará, no interior do Ceará, pessoas que vêm lá da freguesia das Russas, pessoas que vêm da freguesias, né, lá do Cariri. Apesar da distância, né? Apesar da distância dos rios, né, Pedro? Mas hoje, em que estágio está esse trabalho? Eu sei que você une matemática com genealogia, com história. Eu tomei conhecimento desse teu trabalho, belíssimo, fiquei encantado e espantado com o volume de dados, a envergadura e o desafio que é de compilar esses dados todos e observar como é que se dá o povoamento naquela região ao longo do tempo, que na verdade é isso, né, o objetivo final. Corretamente. Em que estágio está hoje? Quais são as dificuldades que você encontrou e ainda encontra para tocar esse trabalho? A situação presente é que esse trabalho hoje não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. O professor Joatan, também lá de Cedro, que tem enorme interesse nessa área, está compondo comigo essa questão de a gente tentar, né, ver exatamente o que esse mosaico de documentos, o que essa grande coleção de documentos, o que ela consegue ainda nos contar. Então eu e o professor Joatan estamos debruçados num volume imenso de documentos que nós juntamos, né, também com a ajuda do amigo Lobo, do amigo Clóvis Lobo. E então essa é a nossa fonte de trabalho. Nós temos aí atualmente uma planilha, né, com cerca de 30 mil entradas, um outro banco de dados com mais 40 mil entradas. Quando, né, você diz entrada, são indivíduos, são pessoas, né, que ou estão morrendo, ou estão batizando, ou estão casando, ou estão comprando uma terra. Isso ao longo de 2 séculos. Ou mais, né? Mais de 2 séculos, né? A gente tem aí os documentos mais antigos, eles datam aí do princípios do século XVIII, né? Uhum. Então a gente está falando aí de cerca de 300 anos, ok? 300 anos em toda uma região, né? Ali do Centro-Sul. E além das entradas, quantas entradas você falou? Bom, são 30 mil entradas numa planilha, um outro banco de dados com 40 mil entradas
e algumas outras coisas que estão sendo feitas. É um volume imenso. 70, isso aí já foi 70 mil. 70 mil entradas. Mas, Jorge, esse trabalho, assim, quando a gente considera o todo dele, envolve quantas pessoas? Pedro, eu vou fazer uma estimativa, porque há algo de particular de sui generis na freguesia de Lavras. Você sabe que a história de Lavras está diretamente vinculada à história do ouro, né? Exato. Então, quando o Bruno Pedrosa, por exemplo, estudou o povo do São José, ele estudou, né, uma quantidade enorme de pessoas que derivam, né, que são fruto do casamento do Antônio Félix Vieira, etc. Mas a nossa ideia, o que nós estamos fazendo é mapeando cada um dos indivíduos que passaram por ali. Por ali, né? Você diz pela freguesia. Pela freguesia de Lavras, né? E isso, claro, tem muito a ver com ouro. E quando chegou a notícia do ouro, meu amigo Pedro, meu amigo, ouro, era ouro, meu irmão. Então foi gente pra dedéu, meus amigos. Então o que a gente está fazendo é plotando uma quantidade enorme de pessoas e de famílias, né? Eu não estou falando só do povo do Manuel Vieira da Silva, do pai do Antônio Félix Vieira. Eu não estou falando só do povo do papai Raimundo, porque o avô dele, o Bernardo Sesmero, teve 110 netos, além do papai Raimundo. Então eu estou falando de muita gente, e eu não estou falando só do Bernardo, nem do povo do Manuel Vieira da Silva, nem do Francisco Xavier Ângelo, nem do João Batista Xavier. Eu estou falando de todo ser vivente que passou por ali e foi referenciado nos livros da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, a nossa pesquisa, a plotagem das informações vai até o final do século XIX. Então nós não vamos colocar informações do século XX nem do século XXI na obra. Certo. Mas de forma que, você diz, então o trabalho fica incompleto. Não fica, meus amigos. Na medida em que a gente está se lançando, né, se arvorando a falar sobre todas as famílias, né, que passaram ou que estiveram na freguesia de Lavras, desde o surgimento do homem branco lá até o final do século XIX, nós estamos falando de uma quantidade imensa de pessoas. Estudar, mapear todas essas pessoas, né, até o século XX e XXI, já é um trabalho que pra gente não tem uma preocupação maior, porque eu vejo o seguinte, no ponto em que nós vamos deixar cada uma daquelas famílias, né, a árvore que nós vamos traçar de cada uma daquelas famílias, você mesmo, meu amigo Pedro, né, vá à sua mãe, procure, né, você não, eu estou falando de uma maneira simbólica porque você sabe o nome dos seus avós e dos seus bisavós, mas nós vamos plotar nessa obra, né, todas as famílias. Então a sua criança que depois queira produzir a obra da genealogia de um determinado sítio ou de uma determinada pessoa, só precisa trazer ela do final do século XIX para cá, né? Então nós estamos falando de 100 anos. Nós vamos resolver 200, fica 100 por as pessoas resolverem, de toda aquela região, então envolvendo todo aquele conjunto de municípios que eu falei para o meu amigo e para os nossos amigos aqui da grande rede. E aí nós vamos saber como é que aconteceu o povoamento ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Nós vamos ver as pessoas se movimentando no mapa daquela freguesia, né? Há um certo movimento. Nós vamos ver exatamente qual é o período de maior intensidade da chegada das pessoas. E aí eu já estou denunciando aqui, né, que isso tem muito a ver com a questão do ouro, né? Nós vamos também ver momentos de retrocesso na quantidade populacional por conta das grandes secas, uma seca que ocorreu em 1777, outra em 1825, outra em 1877. Então nós também vamos ver o recuo, né? Nós vamos ver momentos de expansão, de maior densidade dessa população no mapa, em que aquele território está mais densamente povoado, e momentos após as grandes secas em que a densidade, a cor daqueles mapas vai ficar mais tênue, porque a quantidade de pessoas, né, naqueles sítios diminui abruptamente, né, Pedro?